Eu tenho uma palavrinha para vocês, aliás, já estava previsto que eu falasse antes para o grupo de oração, já veio chamar, depois na Semana Nacional da Família, resolvemos fazer uma síntese, mas agora com a visita que nos alegra muito de Padre Máximo, eu vou aqui dar a minha palavra, mas abrir o espaço, então ao fim, para que o Padre Máximo nos fale também sobre a sua experiência, sobre o projeto que desenvolveu e desenvolve em sua paróquia, que resultou neste livro que ele está lançando agora. Muito bem, o tema foi proposto à Igreja Mãe e Mestra, vida e missão da Igreja doméstica e da vida em comunidade. Olha lá. Eu acho que de alguma forma vai dialogar um pouco com aquilo que é o tema, que a professora Sandra me falava sobre a resiliência, etc. Não é? Entender, meus filhos, o que é ser igreja é primordial no mundo de hoje, muito importante. E a reflexão vem bem a calhar nesta semana que estamos vivendo, a Semana Nacional da Família, porque afinal a família é o ponto de partida para isto tudo, ponto inicial. É na família que nós começamos a entender a nossa própria identidade. Na família nós começamos a entender a nossa própria identidade. Afinal, nós somos igreja. E é nela que aprendemos quais são os nossos limites, quais são os valores que devem permear a nossa existência para que possamos ser igreja com consciência. Como assim? Ser igreja com consciência. Então, quero destacar alguns pontos. Primeiro ponto: a família é a primeira comunidade em que nos inserimos. Ela é a forma mais... é ainda algo além. É ao mesmo tempo construída por todos e cada um de nós. Nós aprendemos que o que um faz atinge o outro. E assim nos deparamos com os nossos limites e responsabilidades. Então a família é a primeira comunidade, não é? Construída por todos e cada um de nós. Aprendemos ali que o que um faz atinge o outro. E assim nos deparamos com nossos limites e responsabilidades. Acabou, Eduardo? Está todo mundo prestando atenção, você. Eu estou ficando com ciúme aqui, né? Já. Segundo ponto, né? Na família nós aprendemos a lidar com as diferenças, né? Pensamentos, funções, idade, não é? A comunidade e família deve nos ensinar que ideias diversas podem acontecer e devem ser postas em diálogo. Deve ensinar o acolhimento de todos, o respeito aos mais velhos, entendendo que as diversas gerações podem conviver e se enriquecer umas com as outras. É na família que aprendemos isso. Deve ainda nos ensinar o sentido da organização, da hierarquia, sim, da hierarquia também, né? Porque a missão dos pais, ela é sagrada e cabe orientar, não é? Corrigir, com paciência, claro, com muita paciência, mas também com firmeza. Aliás, essa paciência que nós vimos na leitura de domingo, né, de Deus com Elias, né? Respeitou o tempo de Elias, alimentou, Elias dormiu, aí alimentou de novo, respeitou, Elias foi e cumpriu a missão. Como hoje falava Padre Máximo também em relação a Moisés. Ô Moisés, calma aí, não é bem assim como você quer fazer, vamos lá. Então os pais também devem agir assim, agem assim no meio da família, né? Sem a referência, os filhos ficam perdidos, e vocês sabem muito bem disso, né? Sem ouvir não quando preciso, ficam moles, cheios de vontade, mimados e egoístas. Então,
É importante saber colocar os limites, com paciência, com mansidão, com jeito também. Depois, sem aprender a perdoar, cria-se uma multidão de pessoas autocentradas, autorreferenciadas, para usarmos uma palavra agora do Papa Francisco, uma expressão do Papa Francisco, autorreferenciadas. Por isso cabe-nos combater essa ideologia do revide, e é na família que combatemos, daquele do não poder levar desaforo para casa. Você levou, pague na mesma moeda, dizemos, né, às crianças, aos jovens. Olha, não traga desaforo para casa e etc. Não. Aquela teoria do venha a nós, que cada vez mais nós ouvimos por aí. E isto na família, nós devemos formar, educar também os filhos que não devem ser assim. Terceiro ponto que eu destaco. Na família nós devemos aprender o valor da vida, o respeito à criação e à dignidade humana. Nós devemos aprender o valor das coisas, aprender a conservar o que temos hoje. Hoje, desprendimento, não tem mais o sentido evangélico da pobreza, mas virou sinônimo de descarte, para mais consumismo, para eu consumir mais. Me desapego, sou desapegado, jogo fora aquilo que está ainda funcionando, porque quero comprar aquele outro modelo que está agora, que estão anunciando, e etc. E por aí vai. Então, ao invés de agirmos assim, devemos aprender a fazer o quê? Aprender a conservar o que temos. Por quê? Porque muitos não têm o mínimo. Aprender a partilhar. Por quê? Porque se nós dividimos, se aprendemos a dividir, o outro que não tem nada, terá também. Como eu posso ficar bem comendo, me saciando, me fartando, enquanto o outro não tem nada o que comer? Ou até ter uma indigestão. Não pode. Então, hoje é de arrepiar quando verificamos o quanto algumas famílias têm de exagero, de acúmulo de bens. Acúmulo de bens. E outros não têm nada. Nada, nada, nada. Não precisamos ir para muito longe daqui, não. Não precisamos. Faço ainda uma parte aqui, não sei se vocês viram, foi ontem, acho que na Globo News, uma reportagem, foi uma dessas emissoras de notícias, que falava sobre o acúmulo de alimentos em algumas nações europeias. Viram isso? Um absurdo, Construção de depósitos, de armazéns, porque já não tem o que fazer com a quantidade de alimento que sobra, Eles não têm o que fazer com a quantidade de alimento que sobra. E é um absurdo, Países ricos que não têm o que fazer com tanta comida, e outros fugindo da pobreza, fugindo da guerra, da fome, da miséria extrema. Povos inteiros morrendo de desnutrição pelo caminho. Quando a pessoa morrer de desnutrição, porque não tem o que comer, e alguns outros países não sabendo o que fazer com a comida que sobra. Onde está a partilha? E a reportagem mostrava que algumas dessas nações, pretendiam até dividir, queriam até dividir, mas se deparavam com a dificuldade burocrática, e também o custo do envio, a despesa de envio. Então vejam, irmãos, o poder, o dinheiro e a lei, não a serviço, mas acima das pessoas. Deve ser o contrário, deve estar a serviço das pessoas. A pessoa humana, da dignidade humana. Quarto ponto que eu destaco. Na família, na comunidade família, nós aprendemos a enfrentar desafios e compartilhar alegrias e dores. É lugar de aprendermos a ultrapassar as pedras que encontramos
né, que existem e existirão sempre nos nossos caminhos. E ali na família aprendemos a ultrapassá-las, né? Por isso as crianças, os jovens precisam entender que nem tudo está a favor deles. Que eles não são o centro do mundo. Não são. Ou então eles não saberão lidar com as contrariedades, né? Com vontades não satisfeitas, se nós não ensinamos a eles isso hoje. Então, em meio a alegrias e dores, a família é espaço de louvor a Deus, que deve ser reconhecido como aquele que gratuitamente nos dá a vida, os dons, chama-nos à missão, dando sentido à nossa existência, e também esse Deus que nos ampara e cuida de nós em todos os momentos, não nos abandona, está conosco. Olha lá como fez com Moisés, não é? Não você sozinho não, eu estou com você, para que você seja capaz de cumprir a sua missão, a missão que se propõe, eu estou com você. Então assim, neste reconhecimento, a família, ela deve sentir essa presença de Deus, rezar, né? Estar unida a Ele. Então esse aspecto da oração dentro da família, dar testemunho de oração, vivência da fé, dos valores que não passam, ensinar a rezar e a amar a Deus e a sua igreja, porque as crianças e jovens precisam de orientação também aí. Amar a Deus e a igreja. Não tem essa de, deixa quando ele crescer, então ele busca aquilo que quiser, eles escolhem aquilo que quiserem quando crescer. Não, mas é dever seu propor, não é a sua fé. Você crê em seu Deus e na sua igreja? Ou você acha que isso tudo é uma bobagem, uma mentira? Se acha, então é melhor que não proponha mesmo a eles. Mas se você crê, se você acha que é o melhor que você pode oferecer, então ofereça, diga. Por que propõe tantas coisas? Tanta formação humana, intelectual, vocês cuidam de tudo, da saúde, do patrimônio, etc. Por que o patrimônio espiritual? As bases sólidas da espiritualidade para os filhos. Enfim, é dever irrenunciável dos pais de formarem também na fé, de apresentarem a igreja também a seus filhos. Então estes são os pontos, penso que dão sentido à ideia de família como igreja doméstica, não é? E como tal, comunidade a acolher o caminho da igreja de Cristo, né? No lar, em família, nós geramos a vida, geramos filhos e filhas de Deus, geramos homens e mulheres novos, generosos, felizes, solidários, coerentes com a fé, capazes de dar testemunho dela. No lar. Eles não vão aprender nada disso, ou não serão formados assim nas ruas. Geramos filhos assim, porque não só os colocamos no mundo, mas os orientamos e educamos, assumindo o lado mestra que essa igreja doméstica deve ter. Falamos que a igreja é mater et magis, mãe e mestra, né? Igreja, e a igreja doméstica é a nossa função, a função de vocês, pais e mães, né? Uma mestra que seja rosto de ternura, mas também de justiça, mestra a traduzir o próprio Deus para as novas gerações, mestra a administrar também as dores, a fraternidade, a alteridade, saber que existe o outro. Eu sou importante para o devo ser, o outro é importante para mim, né? Penso que neste ponto já eu deveria passar a palavra ao Padre Máximo, né? Já acho que começa um pouco a entrar talvez naquilo que ele vai nos falar,
dentro da sua experiência com a dor e a missão solidária. Não é isso, Padre Máximo? Padre Máximo que vem promovendo o encontro com o outro que sofre, com os abandonados, com o rosto do Cristo que sofre no irmão. E nós temos a oportunidade sempre em tantas iniciativas sociais, nós temos também a nossa comunidade no Cavalão, como é importante o trabalho que se realiza no Morro do Cavalão. O centro pastoral que fizemos lá estaria muito mais bonito se tivesse a presença de muitos e muitos de nós daqui de baixo, desenvolvendo atividades com os jovens, com as crianças, com os idosos. Muitos que não podem nem sair de lá, os idosos sobretudo, ficam lá. Nós temos tanto a oferecer a eles. E eles, acho que muito mais a nós. Então, é muito importante, de fato, isto, não é? Entender e fazer entender. Entender os limites do outro e fazer entender também entender os nossos próprios limites, não é? Eu acho que isso não tem preço, né? Porque é um pouco... Ainda, desculpa, eu gostei da reflexão que o Padre Máximo fez, da leitura, né? Quando Moisés encontrou-se a si mesmo. Então é encontrar a si nesta doação e esse encontro que nós fazemos, não é? No outro. Enfim, e esse encontro é também fazer igreja. Pois tudo isso passa pelo Senhor. Não é? Tudo isso passa pelo Senhor. A providência de Deus e a ação dele na nossa vida, não fosse assim, estaríamos fadados a morrer de fome e sede. Afinal, Cristo é a nossa força. Ele é a fonte de água viva, o único alimento capaz de nos saciar. De resto, tudo que fizermos sem Ele, seria mera filantropia, não é? Que não resolve. Quando muito, um puro paliativo. E paliativos, nós não queremos paliativos. Nós temos sede demais. Então, eu agradeço, acho que enfim, quis dar um recado, acho que fiz uma síntese, espero que tenha correspondido um pouco àquilo que a pastoral familiar esperava nesse ponto. E eu quero abrir agora esse espaço, então, ao Padre Máximo, mas antes gostaria de chamar a professora Sandra Cabral, que é professora da Universidade Federal Fluminense e que também é a responsável por uma organização, não é, que trabalha a questão da resiliência, não é? E ela então fará a apresentação do Padre Máximo e do trabalho que ela também já desenvolve aqui em Niterói. Obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria dizer que estou muito contente de estar aqui entre amigos de muito tempo, que eu estou vendo aqui, e também os recém-conquistados. E agradecer demais aqui a toda a congregação e ao Padre Carme pela acolhida que nós prontamente tivemos e que se desdobra até agora. Bom, então, para contextualizar um pouquinho a vinda do Padre Máximo aqui hoje, tem a ver um pouco com a história que nós fizemos aqui nesse grupo de pesquisa que construímos na UF. Eu sou professora na UF, trabalho na área de educação e psicologia, e há mais ou menos 15 anos, 13, 15 anos, comecei a me interessar mais sobre o tema da resiliência. Que diz respeito a histórias de pessoas de comunidades ou histórias de pessoas ou comunidades que, a despeito de todas as adversidades, encontraram estratégias para enfrentar seus traumatismos, seus problemas, sem grandes sequelas. Então, os estudiosos sobre a resiliência procuram compreender por que para algumas pessoas e comunidades isso é possível e para outras não.
apoio é mais difícil. E também procuramos entender quais são as estratégias encontradas pelas pessoas ou comunidades que conseguem essas soluções mais potentes diante da adversidade. Então, em linhas gerais, ao longo desses 15 anos, aprendemos algumas coisas fundamentais. A primeira delas é que o processo de resiliência nunca é um processo individual. Eu fui estudar fora do país, e lá o estudo da resiliência se centrava muito sobre histórias de vida de pessoas e pensa a resiliência como uma característica que algumas pessoas têm e outras não. Isso para nós, para a nossa realidade aqui, não serviria muito, porque seria mais uma maneira apenas de classificar pessoas que têm ou não tal ou qual característica. Então, algo que eu aprendi e que viemos trabalhando de lá até aqui é o fato de que um processo de resiliência nunca é individual. Principalmente porque nós, desde o útero, vivemos em relação e dependemos dessa relação para sobrevivermos e para sobrevivermos não só fisicamente, mas também psiquicamente. Então, toda vez que conseguimos uma reação mais potente diante de um problema, conseguimos porque estamos em relação com outras pessoas e porque o mundo nos apoia. Então, o que fomos observando é que as estratégias mais potentes de resolução de problemas e de enfrentamento de traumatismos, depois, é claro, de todos os mecanismos de defesa que a gente utiliza para evitar o sofrimento que o traumatismo traz, tem a ver, em primeiro lugar, com a comunidade mais próxima da pessoa que vive esse traumatismo. Então, uma situação traumática, ela se torna um traumatismo não pela situação em si, mas pelo que acontece logo após essa situação. Então, muito frequentemente, se após esse traumatismo a pessoa é apoiada, esse trauma, o trauma não se torna um traumatismo, se torna alguma coisa que impede a sua vida, que faz você ficar repetindo sempre as mesmas coisas para não cair de novo naquele sofrimento. Muitas vezes esse mobilismo ele não se dá porque a pessoa fica em casa deprimida, mas ela tem uma vida toda limitada, que é para evitar situações em que ela sinta novamente aquele sofrimento. E isso é muito danoso. Então, assim, quando a pessoa tem um apoio naquela situação das pessoas mais próximas e da sua comunidade mais próxima, é muito mais provável que ela construa um processo de resiliência, não só de resistência àquela situação difícil. E nessa relação com o outro, as estratégias que a gente encontra com mais frequência nas comunidades e pessoas que encontram essas soluções mais potentes, têm a ver basicamente com práticas espirituais, né? A espiritualidade e a arte. Então, ao encontrar essas conclusões assim, mais fundamentais, o nosso grupo aqui, que eu coordeno, que se chama Observatório Internacional Resiliência e Cultura, o nosso grupo se debruçou sobre a importância da arte nos processos de resiliência e também das práticas culturais, porque a gente também observou que para cada cultura o que a gente considera como apoio à diversidade é diferente, então imagina para cada pessoa, né? Então não tem como generalizar muito. E ao longo desses 15 anos fui encontrando pessoas. Foi muito interessante para mim trabalhar sobre esse tema, porque quando a gente trabalha com psicologia, a gente geralmente estuda muito o que não deu certo, né? Os sintomas, as sequelas, todas as dificuldades. E o estudo da resiliência nos coloca em contato com o estudo de estratégias que fizeram dar certo, né? Então a gente encontra pessoas, quase todas, né, que passaram por um processo de resiliência e por isso estão estudando isso, né, porque isso constrói uma empatia em relação ao sofrimento do outro. E eu fui assim formando redes de trabalho, de estudo e mesmo de militância com outros grupos e com outras pessoas. Essas redes me levaram a reencontrar a Lenora Mendes, que foi uma colega minha de ginásio aqui em Niterói.
e Márcio, seu marido, que construíram esse projeto super potente, e ele é potente porque ele é feito todos os dias com verdade, com afeto, com persistência, né? E as crianças encontram ali naquele projeto, é muito claro isso, algo que muitas vezes a gente não consegue oferecer na escola, principalmente na escola pública, e às vezes também não no cotidiano, que é que elas conseguem visualizar o seu sucesso cotidianamente, né? Cada vez que elas estudam mais e que elas chegam lá e que tem professores que esperam o seu sucesso, esperam que elas tenham aprendido, isso vai construindo um sentimento de potência diante da vida que muda a sua subjetividade, te coloca numa outra posição diante da vida. Então não é só aprender música e não é só ocupar as crianças, é que isso te dá uma habilidade, uma competência e uma segurança diante das adversidades e mesmo das alegrias, né? Porque te dá segurança para ficar alegre também, que é um bem para toda a vida, né? Então, eu encontrei com eles e passei a colaborar muito timidamente. Agora a gente está fazendo, né, parcerias um pouco mais consistentes e eu estou muito feliz com isso. E a outra rede, fora os nossos colegas, né, no exterior, mas que eu encontrei aqui no Brasil, é um psiquiatra que se chama Adalberto Barreto, e ele tem um trabalho importantíssimo em Fortaleza, numa favela, em que ele construiu uma forma de lidar com aquela comunidade na qual ele trabalha, um pouco diferente do que a gente aprende na universidade, né? Ele foi convocado a atender algumas pessoas daquela favela, numa situação que era uma situação de muita violência. O seu irmão trabalhava lá nessa favela, e ele, como eram muitas pessoas, ele foi à favela para atendê-los, e ele descobriu que ele não sabia tratar aquelas pessoas. Era uma realidade que ele não conhecia, o que ele tinha aprendido na universidade não servia. Então, ele pediu às pessoas que ensinassem a ele e reuniu pessoas para conversar. E assim ele construiu uma metodologia em que pessoas da própria comunidade se formam como terapeutas. São grupos, são rodas, grupos de discussão, em que as pessoas vão conversando sobre quais foram as estratégias que foram encontrando para lidar com um problema que é escolhido ali para debater. Não são psicoterapeutas, são terapeutas comunitários. E o resultado que ele encontrou na última pesquisa que fizeram lá na comunidade deles é que 80% dos casos que procuravam o SUS para o setor de psiquiatria acabaram. Então, eles reduziram 80% dessa procura, porque descobriram que aquelas pessoas não tinham problemas psiquiátricos, elas tinham dilemas existenciais. E ao conversar com outras pessoas em comunidade, as tais patologias desapareceram, né? Então, eram sintomas de problemas existenciais e não de psicopatologias. Então, esse é um trabalho super interessante. Ele forma muitos terapeutas Brasil afora, já formou muita gente. E na última viagem que nós fizemos para participar de um dos ciclos internacionais de Resiliência e Cultura, na França, fomos juntos e depois, recepcionados pelo Padre Máximo, fomos a Bolonha, onde começou um curso de formação de terapia comunitária, que já acontece na França e agora também na Itália. Então, conheci Padre Máximo, que nos recebeu. E por que nos recebeu? Porque ele é um terapeuta comunitário, ele fez a formação, ele teve contato com essa... alguém disse para ele, ele foi lá conhecer e fez a formação e trabalha com terapia comunitária na paróquia dele. Então, nessa ocasião, ele comentou que estaria lançando um livro, e nós também aqui, a gente pensou em lançar junto, mas enfim, acho que no final foi a melhor solução, porque o trabalho do Padre Máximo nesse livro é um trabalho de quase que uma autobiografia. Ele conta nesse livro a história da sua resiliência. E realmente só compreendendo os seus próprios processos e as suas próprias formas de lidar com o que você considera os seus problemas, é que você pode realmente construir uma verdadeira empatia diante do sofrimento dos outros. Então, eu considero que o trabalho dele é um trabalho super interessante, super importante, porque ele se expõe para fazer isso, mas se expõe porque é verdade, né? Então, convido o Padre Máximo. Agradeço a atenção de vocês.
estou um pouco emocionado porque falar de mim na frente das pessoas que eu não conheço, eu acho que é a primeira vez. Também o primeiro livro que eu escrevo na minha vida. O título é Em Busca da Identidade. Sem você, eu não sou eu. Por que eu escrevi este livro em português e não em italiano? Por agora. O ano seguinte vamos a imprimir também em italiano. Porque eu quero agradecer os encontros que eu fiz aqui no Brasil e também depois na Argentina, que me ajudaram a encontrar-me mesmo. Tive um acontecimento na história da minha família, que eu sabia já de quando eu tinha 7 anos, mas nunca pensei como este acontecimento deixou marcas na minha vida e também me condicionou muito nas relações com os outros. Antes de mim, meus pais tinham um outro filho, o primeiro filho, que morreu. Era o dia de Páscoa. Minha mãe ficou depressa, chorava cada vez que encontrava uma mulher grávida, ou um menino, um bebezinho, chorava sempre. Assim, pensavam de fazer de buscar um outro filho. Ficou grávida outra vez, eu nasci o ano seguinte, 10 dias de diferença da morte do outro. E me chamaram como este meu irmão. Meu irmão se chamava Máximo. Eu nasci um ano depois e me chamaram como ele. Mas eu nunca pensei, não? Essa coisa pode marcar, mas não é simplesmente um nome, não? Mas sobretudo como minha mãe não conseguiu não superar, que não se supera, mas não conseguiu elaborar o luto. E por isso eu nasci dentro de uma atmosfera de angústia. Então que minha mãe, a mãe de minha mãe, minha avó, era muito católica. Minha mãe também, mas era o medo de perder este filho também, que ela foi dar uma bruxa para perguntar se este filho vai nascer ou não. E quando minha avó aprendeu isso, brigou com minha mãe. Isso mostrava como minha mãe tinha muito medo de perder outro filho também. Isso significa que ela não superou, não elaborou, não processou este luto. E quando meu amigo psicólogo me perguntou qual era a primeira imagem da minha vida antes de 3 anos, eu lembrei que estava no cemitério, pequeno, porque eu vi a mão de minha mãe que estava aqui, olhando para uma tumba de terra com uma cruz. Quando eu falei com esse psicólogo, falou, daquele eu entendi tudo. E até 42 anos, por isso que eu sou um pouco irmão de Moisés. Há 42 anos, começou um trabalho muito profundo dentro de mim, não sabia porquê. Ficava mal, muito mal-estar. E eu fiz um sonho, porque eu acho que o inconsciente estava já puxando para subir, né? Estava empurrando para subir em cima. Eu fiz um sonho onde estava na primeira paróquia onde era vicário paroquial. Era 2002. Eu sei que estava dentro da paróquia. O padre desta paróquia, na realidade, era já morto, mas também no sonho era morto. Eu estava sentado na cozinha com 2 amigos. Este padre entrou, era morto ele. Eu via ele, mas meus amigos não. Mas quando ele falava, eles ouviram. Ele passou na minha frente, pegou na livraria que estava do lado
alguns folhos amarelos ligados com uma corda, uma corda velha. No braço e falou comigo: não se pode viver bem sem se reconciliar com o próprio passado. E depois, subindo da casa, falou: aquele que você está vivendo vai durar ainda um pouco. Eu acordei, que é isso? Com este padre não foi uma boa permanência, não uma boa vivência. Por isso que eu pensava que a reconciliação seria com ele. Com os anos que eu fiquei nesta paróquia por 7 anos. Não conseguia ver mais profundamente isso. O que passou? Depois, 1 ano e meio, eu comecei a sonhar meu irmão, que nunca vi. O sonho via a morte dele e como esta morte deixava em mim marcas. O que significa isso? Eu senti uma atração muito forte para ir no lugar onde eu nasci, onde o meu irmão morreu. Eu fui lá nesse cemitério, eu nunca fui, se não está pequeno, 3 anos. Eu entrei e perguntei a uma pessoa que estava lá no cemitério se tinha documentos. Ele falou: o documento está no cemitério municipal. Eu entrei no cemitério e fui instintivamente, no lugar onde o meu irmão estava sepultado, porque estavam meninos lá. Mas eu nunca vi as datas das tumbas. Como instinto foi lá, claro. Quando eu era pequeno, eu estava lá. Depois de 15 dias, eu fui no cemitério municipal. Eu quero ver. É como eu sabia essa coisa que meu irmão morreu, mas sem ver, escrito, é como se esperamos que não seja assim. Eu fui lá, entrei, perguntei. Ele falou: eu acho que aquela vez eu falei que eu sou padre, não? Ele falou: não se pode ver esses documentos sem o permisso do prefeito. Mas sendo você... Ele se levantou, estava uma livraria ao seu lado, pegou alguns folhos amarelos com uma corda, me entregou, eu vi na primeira linha, o meu nome, morto o 29 de março de 1959, o nome do meu pai e o nome da minha mãe. Mas era meu irmão. Mas eu lendo, sou eu. Mas nunca lembrei naquele momento do sonho que eu fiz 1 ano e meio antes. Depois que saí do cemitério, com esta lembrança do sonho, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Chorei por 1 hora. Eu acho que são lágrimas muito antigas, não? Daquele momento lá. 40 anos de lágrimas. Mas foi uma libertação, não foi dor, juntos, dor e libertação. Depois daquele ano, eu viajei para o Brasil pela primeira vez. Para ir aqui em Rio, primeiro, e depois em Foz do Iguaçu. Quando eu estava com 12 jovens da paróquia para fazer essas viagens todos juntos, o que aconteceu? Que a minha mãe, na frente da paróquia, não estava todos prontos para viajar. Quando eu salutei minha mãe, ela começou a gritar chorando. Oh meu Deus do céu, nunca fiz isso. Porque não é a primeira viagem que eu fazia. Se longo, sim. No outro continente, sim. Aquela vez, meu Deus do céu, como eu digo, vamos embora, senão aqui não parte ninguém. Eu viajei tudo, viagem na noite, pensando, por que minha mãe, esta reação esta vez? Eu comecei a pensar. Comecei a entender. É como se minha mãe não esqueceu nunca, mas não como lembrança psicológica, como vivência, não? A morte no máximo primeiro. É como se esta viagem, não? Fazia subir a ela o medo da morte do único máximo. Por isso que, em busca da identidade, que sou eu? O máximo morto ou o máximo vivo? E quando foi aqui no Brasil, nesta experiência em Foz do Iguaçu, eu encontrei muitos jovens, não? Órfãos ou abandonados.
falando com eles, é como se eu sentia também uma parte de mim que estava órfão. Mas por quê? Eu não sou órfão, eu tenho pais. Mas na verdade, eu me senti órfão de verdade de quando eu estava pequeno. E comecei a pensar por quê. Eu falei, mas não é justo falar assim, porque meu pai gostaram de mim, me amaram muito. Mas eu não sentia todo este amor. Eu via este amor, mas não sentia. Eu me senti um pouco culpado disso. Não é bom. Mas na verdade eu percebi depois, é como se, eu quando estava pequeno, é como se eu me sentia invisível. É como se minha mãe, olhando para mim, ela lembrava o outro. Por isso que eu escrevo em português, porque os primeiros que me ajudaram a ver esta parte de mim, órfã, foram esses amigos que estão aqui no Brasil. E um deles, se chama João, escreve a sua história também no livro. Porque foi uma partilha com ele, não? Uma ajuda recíproca, não? Ele estava buscando si mesmo, eu também. É como se, eu acho que o fogo do livro é isso. Eu encontrei mim mesmo porque encontrei pessoas que estavam buscando si mesmos. E um ajudava o outro. Depois, em 2006, eu comecei também a encontrar pessoas na Argentina. Eu ajudo as madres de Plaza de Mayo, a avós de Plaza de Mayo, mas sobretudo os netos recuperados por a de Plaza de Mayo. Sobretudo um que também está escrito aqui, Juan, porque quando fui na Argentina é como se vendo o luto, não, elaborado para as mães, eu sentia, eu devo ir lá para descongelar, não sei como se diz, não, o meu luto. Anzi, o luto da minha mãe que transmitiu a mim. E lá me senti em casa. Quando eu falei da minha história, uma mulher falou, a tua história é parecida com aquela de Juan Cabandier. Quem é Juan Cabandier? E me contou a história dele. Quando voltei para casa, para a Itália, aconteceu uma coisa muito particular também. Eu estava sonhando também, eu sonho muito, estava sonhando este amigo João, que estava perdido na sua cidade. Eu achava que era a cidade de Foz do Iguaçu. No sonho encontro um padre de Bolonha. Ele me fala, tranquilo, João está bem. Me mostrou o mapa da cidade, aqui tem sua casa, aqui é sua escola. Tudo bem. Ok. Eu saí dessa casa e pensei, mas esse mapa não é a mapa de Foz do Iguaçu, é de Buenos Aires. Que tem que ver isso? Eu acordei, era 6 horas da manhã, não consegui dormir ainda. Liguei para a televisão e History Channel em Sky. E tinha, não sabia, Segunda Pátria, Argentina. Depois de 3 minutos que estava olhando a televisão, apareceu Juan Cabandier, que contava a sua história. Oh, meu Deus do céu, que é isso? Eu comecei. Então, o que ele falava, eu sentia todo isso que ele dizia como se fosse meu. Eu não conheci ele também. O ano seguinte foi para a Argentina. Não conseguiu. Ano depois, sim, encontrei ele. E começamos a escrever a nossa história junto. Aqui tem um capítulo sobre essa história com Juan Cabandier. Que ele estava buscando a sua identidade. Ele foi... a mãe dele, sequestrada da ditadura argentina, que estava grávida de 5 meses. Nesses 5 meses a mãe foi torturada, estava presa, e depois quando nasceu o filho, depois de 20 dias, mataram a mãe, e o menino entregaram com um falso certificado de nascimento a uma família militar. Ele não sabia a sua história. Mas ele sempre sentiu um vazio dentro de si, como eu, por isso que eu estava espelhando nele. Um vazio, nunca estava certo. Buscava uma coisa, mas não era suficiente. Faltava sempre algo, sempre faltava. E comigo também. Depois, quando ele foi ajudado para a filha deste casal biológica, foi ajudado ele a encontrar
as avós de Praça de Maio para fazer a prova do ADN. DNA. E ele encontrou a verdade. Há 26 anos ele descobriu a sua verdadeira história, a sua verdadeira identidade. Por isso que eu tenho muitos irmãos fazendo este caminho, porque eu não estava bem até aquele momento que eu não me encontrava a mim mesmo, mas eu não sabia. É como se sentia sempre alguma coisa que não funcionava dentro de mim. Nas relações com os outros, na minha tristeza profunda, até o momento que eu encontrei essa verdade. Ok, agora começamos. Eu percebi os condicionamentos que esta ferida antiga da minha mãe, que minha mãe me transmitiu, não sabendo lidar com essa ferida, eu comecei a trabalhar sobre isso, a elaborar, a processar, graças a esse encontro com esses amigos. E também uma amiga, uma psicóloga da Itália, me regalou um livro, não, de uma psicóloga de Jerusalém, israeliana, que ela trabalha com os filhos dos sobreviventes no campo de concentramento na Alemanha. Eu encontrei ela também. E, falando com ela, eu percebi, ok, eu devo processar esta coisa. Porque os filhos do sobrevivente, ele tinha o nome dos mortos dentro do campo de concentramento. E tinha trauma sobre isso. Emoções de acontecimento que ele nunca viveram. Mas os familiares de que ele portava o nome, sim. Que é isso? Também pesadelos ou também sonhos de acontecimento que ele nunca viveram, que os pais não contaram para ele. Por isso que lá comecei a perceber a transmissão do trauma de uma geração para outra. Sobretudo quando não tem esta comunicação da palavra. O não dito fica mais profundo que dizer. Mas não é por culpa. Porque o trauma é muito forte da primeira geração e não consegue falar com os filhos. Ele tenta de proteger fazendo isso. Minha mãe fez a mesma coisa comigo. Tentou me proteger, não falando dessa ferida. Mas na verdade me transmitiu tudo. E assim, a última coisa que eu quero falar. Depois, quando encontrei o professor Adalberto Barreto lá em Fortaleza, ele voltou para a Itália 4 vezes. Na primeira vez, acho que foi lá, na Suíça, o primeiro encontro que foi com ele na Suíça. Ele me ajudou, fechando os olhos, imaginando o meu encontro com a minha criança interior. Ele guiava esta visualização, mas era como imaginar, eu estava lúcido, não era em transe. A coisa que aconteceu nesta visualização, eu vi 2 meninos iguais na minha frente. Porque 2 é uma criança. E ele falava, agora você vai encontrar um menino. É como se eu tinha pressa de encontrar, encontrou 2. Mas não era o momento que estava guiando o professor. É como se eu desejasse tão de encontrar, que tinha pressa para encontrar, encontrei 2. Depois, quando encontrei o menino, o meu menino interior, a criança interior, foi um só. E ele me falando, sempre com o olho fechado, pega teu menino no colo, faz assim, e chama esse menino por seu nome. Eu não conseguia me chamar. Chorei, não consegui. Por 3 vezes. E depois ele passou com uma mão na minha cabeça, e lá comecei a chorar todas as lágrimas que faltavam daquela vez. Mas foi muito interessante porque naquele momento eu percebi o sofrimento da minha mãe, que não sabia lidar com esse trauma, comigo no colo. Percebi o dor de meu irmão que morreu, e também eu que estava no meio entre eles. É como se eu percebi que o trauma era mais grande de todos os 3. A culpa não era de ninguém. Eu me reconciliei com minha mãe. Porque às vezes tinha uma raiva, porque eu não me sentia reconhecido. Não me sentia olhado para mim.
Roberto falou assim: as pessoas como você, que nasceram assim, têm sempre medo de não ser amado para si mesmo, mas por aquele que estão lembrando. E depois desse momento, foi muito forte uma pessoa que encontrei depois, que é uma amiga uruguaia que vive em Itália, que ela foi torturada também na ditadura aqui. E o filho dela, quando cresceu até 14 anos, perguntou à sua mãe: mãe, você me deve contar que você viveu. Eu sinto alguma coisa, mas não sei. Não importa, não é bom que eu conte. Eu preciso disso. E falando com esta amiga, ela me contou como ela se sentia com esse trauma. E lá percebi muito o sofrimento da minha mãe. Por isso que eu agora escrevi este livro, sobretudo por um motivo. Eu encontrei muitas pessoas que estão vivendo uma vida que não é própria, com muito condicionamento, também a vida que outros não queriam por eles. Eu quero, com esta minha história, testemunhar que se pode sair, se pode elaborar, se pode processar. E também uma coisa que digo agora, que falo no livro também, eu agora sou feliz desse sofrimento que eu passei, porque encontrei pessoas maravilhosas. Esta ferida me abriu um portão muito grande de encontro com as pessoas. Por isso que este processo não é para superar o trauma não se supera. Mas enriquece as pessoas e também os outros que estão do lado de vocês. Porque o trauma é como como se diz? É radioativo. É contagioso. E o pior do trauma não é o trauma mesmo, mas quando não se pode contar. E por isso que para mim escrever este livro foi terapêutico. E eu quero ajudar outras pessoas. Ponto. Ok.